Boa noite a todos. Boa noite ao pessoal de casa que estão acompanhando mais uma sessão. Sob a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos da 13ª sessão ordinária, da primeira sessão legislativa da 19ª legislatura, em 26 de maio de 2025. Solicito ao vereador primeiro e secretário para que proceda a chamada regimental. Adilson Severino de Souza. Presente. Daniel Feliciano. Presente. Danilo Lima Cepolini. Presente. Davi Antônio Teixeira Júnior. Presente. Edson do Nascimento. Presente. Elizabeth Bione. Presente. Francisco de Assis Xavier Monteiro. Presente. Paulo Sérgio Cotrim Guedes. Presente. Richa Silva Ferfoga Maguim. Presente. Solicito ao diretor da secretaria para que leia as matérias do expediente. Ofício número 2 de 2025, Departamento de Finanças da Prefeitura. Prezado senhor, sirvo-me do presente para cumprimentá-lo e solicitar a essa Igreja Câmara de Vereadores a autorização do uso do prédio da Câmara Municipal de Caconde no dia 29/5/2025, a partir das 18 horas, para a realização das seguintes audiências públicas. Primeiro quadrimestre de 2025, cumprimento de metas fiscais, artigo 9º da Lei de Responsabilidade Fiscal. Primeiro quadrimestre de 2025, saúde, artigo 9º, Lei da Responsabilidade Fiscal. LDO 2026, Lei de Diretrizes Orçamentárias. Na oportunidade, convido os nobres edis a participarem dessas audiências, onde serão discutidos assuntos de interesse da população. Sendo que se nos apresenta para o momento, reiteramos os protestos de estima e consideração. Atenciosamente, José Arnaldo Faria, diretor de Finanças. Através do ofício 123 de 2025, recebemos do Executivo Municipal resposta ao requerimento número 19 de 2025, de autoria do vereador Richard Silva Ferfoga Maguim, solicitando informações sobre o programa Farmácia Popular do Brasil. Através do ofício 121 de 2025, recebemos resposta ao requerimento número 20 de 2025, requerimento esse de autoria do vereador Richard Silva Ferfoga Maguim, solicitando informações fiscais, tributárias e administrativas e ambientais com vistas à reestruturação da proposta legislativa que institui o programa IPTU Verde. Através do ofício 119, recebemos do Executivo Municipal resposta ao requerimento 12, de autoria da vereadora Elizabeth Biondi, que solicita informações a respeito de um loteamento localizado às margens da rodovia SP-344. Indicação número 161, de autoria do vereador Daniel Feliciano, indicando ao senhor prefeito municipal que seja realizada o plantio de árvores na calçada situada em frente à Escola Municipal de Educação Infantil Monteiro Lobato, Patrícia Maria Sartini Muniz Dias, Núcleo Redentor. Indicação número 162, de autoria da vereadora Elizabeth Biondi, solicitando ao setor competente realize a manutenção geral da iluminação pública no distrito de Barranha. Indicação número 163, também de autoria da vereadora Elizabeth Biondi, indicando ao senhor prefeito municipal que seja realizado o recapeamento do asfalto da vicinal Prefeito Aristodemo Ielo, que liga a cidade de Caconde ao distrito de Barranha. Indicação número 164, de autoria do vereador Daniel Feliciano, solicitando que seja realizada a manutenção do pátio da UBS, Dr. Roberto Abrão, bairro Santo Antônio, especificamente em frente à saída de emergência. Indicação número 165, de 2025, de autoria do vereador Francisco de Assis Xavier Monteiro, indicando ao senhor prefeito municipal a reposição de massa asfáltica em pontos deteriorados da rua Gustavo Cassolato, no bairro dos Estados, e solicita outras providências. Recebemos o projeto de lei número 002, de 2025, do Legislativo Municipal, de autoria do vereador Richard Silva Ferfoga Maguim, que institui a política municipal de apoio ao microempreendedorismo individual, ao empreendedorismo sustentável e à inclusão produtiva no município de Caconde e dá outras providências.
Encaminho o referido projeto para as comissões de Justiça, Obras e Finanças. Recebemos com parecer favorável da Comissão de Justiça e Redação a moção de pesar número 12 e também o requerimento número 28 de 2025. Terminado o expediente. Não havendo oradores previamente inscritos no expediente, concedo a palavra aos presidentes das comissões permanentes para a marcação de reuniões e outras informações. Senhor presidente, peço a palavra. Palavra concedida. Na Comissão de Justiça e Redação, vamos marcar a reunião logo após o término da sessão. Senhor presidente, peço a palavra. Palavra concedida. A Comissão de Finanças fará a reunião em conjunto com a Justiça após essa sessão. Então, ficam determinadas as duas comissões em conjunto após o término desta sessão. Passamos à tribuna livre. Não havendo oradores inscritos, solicito ao vereador primeiro e secretário para que faça a chamada para verificação de quórum. Adilson Severino de Souza, Presente. Daniel Feliciano, Presente. Danilo Lima Cepolini, Presente. Davi Antônio Teixeira Júnior, Presente. Edson do Nascimento, presente. Elizabeth Bione, Presente. Francisco de Assis Xavier Monteiro, Presente. Paulo Sérgio Cotrim Guedes, Presente. Richa Silva Ferfogo Amaguim. Presente. Havendo quórum, passamos à ordem do dia. Solicito ao diretor da secretaria para que anuncie as matérias da ordem do dia. Atendendo ao requerimento assinado pelos senhores vereadores, teremos em única discussão e votação a moção de pesar número 12 de 2025, a família da senhora Rosângela Aparecida Nori, de autoria do vereador Daniel Feliciano e assinado pelos demais vereadores. Em discussão, a matéria que foi lida. Peço a palavra, presidente. Palavra concedida. Eu parabenizo o colega por ter apresentado e aos demais colegas por ter também acompanhado. Eu havia comentado a respeito, mas faço questão de fazer isso também em plenário, para relembrar em memória a Rosângela, eu conheci ela durante o final do ano de 2023 e o início de 2024, quando a gente participou junto da luta mesmo pelo sonhado plano de carreira do magistério. Fez parte da conquista da comissão, que não existia. Quando eu falo conquista, porque realmente foi uma conquista, ela e outros professores. E a criação se deu por vontade, por força, e ao publicada a gente participou de algumas reuniões junto a elas. Aprendi bastante, né, porque é uma área muito difícil, e aí então a gente conseguiu ter um contato muito próximo, e sempre depois do expediente, né, porque as reuniões aconteciam 7, 8 horas da noite, com a vontade de, ainda que para o futuro da educação da cidade, né, por ter toda a experiência que já tenha tido na vida e também pensando nos novos que estavam entrando nos quadros da prefeitura. Então, fica em memória essa experiência que a gente teve e toda a luta que teve durante a vida. Então, todo o apoio. Senhor presidente, eu peço a palavra. Palavra concedida. Eu gostaria de parabenizar o nobre vereador Daniel, porque realmente, como ressaltou também o nobre vereador Maguim, a Rosângela Nori foi muito mais do que professora. Ela foi uma educadora e, em uma só frase, eu diria que é realmente uma pessoa que marcou a sua trajetória na educação, por tudo isso que foi dito, mas também por um aspecto muito particular da personalidade dela.
era uma pessoa extremamente humana. Quantas vezes crianças, assim, bastante carentes, de famílias carentes, e ela tirava do próprio bolso para socorrer a criança em uma necessidade ou outra. Então, merece realmente todo o nosso carinho, nosso respeito e as nossas orações, porque continua existindo nas outras dimensões e recebendo o nosso carinho. E a família, os nossos sentimentos. Obrigado. A memória dos justos prevalece para sempre. Então, a Rosângela faz parte dessa memória dos justos, como ela sempre foi. Em votação, os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade. Teremos em única discussão e votação o requerimento 28 de 2025, de autoria do vereador Richard Silva Ferfuglia Maguim, requerendo ao senhor prefeito municipal o encaminhamento dos documentos finais da 9ª Conferência Municipal de Saúde de Caconde e informação sobre o aproveitamento de contribuição escrita formalmente protocolada. Em discussão, a matéria que foi lida. Peço a palavra, presidente. Palavra concedida. No dia 16 teve a conferência de saúde e eu não pude participar presencialmente, mas tentei fazer minha contribuição por escrito, né? E a conferência, para quem não sabe, ou reforçando para quem sabe, é um espaço dedicado a ouvir tanto os profissionais da área, como a população, principalmente, e os gestores, para que, dentro da temática estabelecida para a conferência, saia encaminhamentos de melhorias para a área da saúde e crie metas para que isso seja resolvido ano a ano, pois ela é feita de 4 em 4 anos. Eu participei da última, que o tema final, né, falava sobre a questão da escuta por parte dos gestores, né, ou seja, ter uma comunicação maior entre funcionário e gestão, para que tenha, ao final, melhor decisões, um ambiente mais agradável. Era essa a temática, porque foi analisado à época que não havia essa escuta. Foi isso que se passou durante 4 anos. Agora, a temática era sobre a questão digital na era da saúde, como associar isso. Então, um tema particularmente muito importante para as questões evidentes, né, por hoje tudo sem informação de dados, mas muito também por conta de uma pauta que há muito vem defendendo, cobrando, exigindo. Já comentei, inclusive, esse ano das vitórias que estão ocorrendo, né, como foi a última. Finalmente, a gente assumiu no município o programa ESUS do governo federal, que é um programa gratuito, que a população tem acesso via aplicativo, que facilita a vida dos servidores, um pedido de longo prazo de conquista deles. Então, assim, é um tema quente, necessário, que, no final das contas, se for muito bem analisado e muito bem implementado, significa inteligência, organização, menor custos, ou melhor gastos, né? A forma de gastar, porque você tem o dado, sabe onde que está precisando gastar, você consegue gastar melhor. Ou seja, isso tudo se você fazer uma gestão transparente e tal. Então, é um tema que realmente gosto. Por conta dessa responsabilidade, ainda que não presente, fiz a questão de enviar, né, antes da conferência, alguns pensamentos com base nas diretrizes do SUS e tudo que a gente já fez trabalhando, e também com alguns encaminhamentos para que pudesse ser tema de debate, porque essa que é a ideia, né? Cada um poder contribuir de alguma maneira nas rodas temáticas, isso saia em debate, se é considerado ou não, para que possa entrar nos encaminhamentos finais, porque isso vira um documento oficial do município, tudo. Enfim, no dia 16 encaminhamos, inclusive a secretário
da casa foi pessoalmente na secretaria e encaminhou uma documentação, basicamente umas 5 folhas do que a gente acredita, inclusive parabenizando pela própria conferência em si. Eu acabei chamando o documento de saúde digital com justiça e transparência, porque Caconde merece um SUS vivo, integrado e verdadeiro. E alguns encaminhamentos, inclusive, coisa que a gente já vem cobrando há muito tempo, que é a ampla transparência da medicação, das listas de medicamentos, a lista de transparência também dos exames da cidade, enfim, todo o controle social que precisa ter em cima dos gastos e das políticas envolvendo a saúde. É super necessário que isso aconteça, para que a gente, inclusive, enquanto vereador, saiba do que está acontecendo. Enfim, encaminhei, e o requerimento visa, inclusive, buscar 2 coisas. Os encaminhamentos dessa conferência, ou seja, o que foi discutido e o que foi finalmente debatido e apurado ao final, para que a gente saiba o que a rede municipal e a cidade está pensando da própria saúde, né? Para que a gente possa acompanhar, colaborar, ajudar e fiscalizar se eles vão caminhar isso anualmente no dia a dia de trabalho. Então, essa é a primeira etapa, que eles encaminham para a gente essa documentação, que é uma documentação pública. E, segundo, se o documento protocolado por nós, né, por mim, e via Câmara, foi tema de debate nessa conferência, né? Porque o princípio da participação do SUS é esse, independente da forma que você consiga, tendo ali, pelo bom senso também, né, a gente consegue colocar em discussão. Então, o requerimento visa essas 2 informações. Em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade. Terminado a ordem do dia. Conceda a palavra aos vereadores para explicação pessoal. Senhor presidente, peço a palavra. Palavra concedida. Boa noite a todos. Boa noite quem está aqui assistindo presencialmente. É muito bom tê-las aqui. Infelizmente, são poucas as pessoas que vêm acompanhar aqui. Seria muito bom, né, se mais pessoas pudessem, mais munícipes estarem aqui junto com a gente. Seria muito importante. O pessoal de casa também acompanhando pela internet. Eu queria contar para vocês que eu e o nobre vereador Daniel, a gente esteve em Barrânia, junto com o diretor da saúde, o Julierme, conhecendo a reforma, né, da UBS de Barrânia. Realmente está ficando muito bom, amplo lá. E eu queria destacar a atenção, né, a dedicação do Julierme. Mais uma vez, surpreende a gente, né, o talento dele, a dedicação à saúde num todo. Né, ele está muito ativo, está tendo ótimos resultados. Inclusive, também com a vacinação que teve agora, né, da gripe, influenza. A gente teve aí no sábado a campanha, e foi maravilhosa, né, muitos foram vacinados. Mas, voltando a Barrânia, a gente fez essa visita na reforma da UBS de Barrânia, e ele é atento a todos os detalhes. O Daniel, comigo, acompanhou, né, a atenção do Julierme nos detalhes da reforma, né, da UBS de Barrânia, e realmente os profissionais estão atentos, né? O pessoal que está fazendo essa reforma, o Julierme atento, qualquer coisa que ele acha, né, que não está dando certo, ele pede atenção. Então, assim, queria dar os parabéns para o Julierme, né, mais uma vez, gratidão pelo trabalho dele, que realmente está maravilhoso. Também destacando o trabalho do administrador de Barrânia, né, o Levi. Eu e o Daniel, a gente tem recebido muitas queixas, né, os barranienses sempre procurando a gente com alguns problemas de Barrânia, saúde, falaram até, lógico, eu até pedi aqui na indicação, recapeamento, né, daqui de Caconde, da estrada até Barrânia, mas recapeamento é muito caro, né, mas a operação tapa-buraco, que vai ser feita, inclusive queria tranquilizar também os barranienses, que a gente conversou com o Levi, é um excelente administrador, fiquei muito satisfeita, tenho certeza que o Daniel também, né, que acompanhou a visita. O Levi, a gente falou sobre vários assuntos de Barrânia, as queixas que a gente recebe, e ele nos tranquilizou, né? Achei ele extremamente dedicado também, parabéns para ele também, gratidão, né, pela dedicação ao trabalho, empenhado. Inclusive, Barrânia vai fazer aniversário
agora está próximo. E algumas benfeitorias, né, estão sendo feitas, inclusive essa operação Tapa Buracos também vai ser feita até o aniversário de Barrana, agora em junho. Então, só para tranquilizar todos, a praça também está sendo reformada, tendo uma manutenção, inclusive até o banheiro também, a gente viu alguns problemas lá no banheiro público da praça de Barrânia. Até vou fazer indicação para ver se a gente consegue algumas coisas. Mas, enfim, só tranquilizar a todos que Barrânia está em ótimas mãos. Tá? Eu gosto de destacar assim, o trabalho da pessoa que está, né, do profissional, do responsável lá, dedicado aos trabalhos. Eu só queria agradecer, né, destacar esse trabalho e tranquilizar os barranienses, que realmente também fiz a indicação sobre a iluminação, alguns pontos que estão precisando, né? Então, a gente não esqueceu de Barrânia, não, muito pelo contrário, né? Não só eu, Daniel, os outros vereadores também, os nobres colegas, a gente está atento, sim, não só CACONDE cidade, CACONDE zona rural, CACONDE Barrânia, né? Estamos todos juntos com o mesmo objetivo. É isso. Muito obrigada. Boa noite. Senhor presidente, permita-me a palavra mais uma vez. Palavra concedida. Retomando o microfone da Câmara, gostaria de desejar uma noite abençoada para todos os que nos acompanham pelas redes sociais. Uma boa noite bastante caloroso aqui para os nobres colegas parlamentares aqui da casa e também para os munícipes que nos acompanham nas sessões de Câmara. Nós ficamos honrados e agradecidos pela presença de vocês. E gostaria, neste momento, de ressaltar que a indicação que fiz hoje, solicitando ao senhor prefeito que viabilize, eu acho que de uma forma até imediata, a recolocação de massa asfáltica em alguns pontos da Rua Gustavo Cassiolato, porque é uma importante via que liga o centro aos vários bairros do Redentor. E há realmente uma movimentação bastante grande em determinados períodos, principalmente, por ser mão dupla e por não ter calçadas de ambos os lados. Até já foi motivo de uma indicação minha no início do mandato para que se fizesse a concretagem de calçadas de ambos os lados, uma medida que a gente ainda aguarda que será tomada pelo senhor prefeito, porque é um homem público que tem sensibilidade e, naturalmente, sabe da importância dessa reivindicação. É claro que, não havendo calçadas de ambos os lados e com buracos no leito carroçável, os estudantes, as crianças, principalmente naqueles momentos de pico em que eles estão descendo para as escolas, os carros, tentando desviar dos buracos, acabam colocando em risco as pessoas, né? Principalmente as crianças, a integridade física de crianças e de jovens estudantes. Essa é uma preocupação nossa. Então, esse é o motivo pelo qual a gente espera que a Prefeitura tome as providências necessárias. Muito obrigado, tenham todos uma boa noite. Peço a palavra, presidente. Palavra concedida. Bom, então, não estive presente nas últimas duas sessões, em razão de estar dedicado às aulas do mestrado, mas não significa que não tenha participado das atividades da Câmara, tendo em vista encaminhamentos de parecer da Comissão de Justiça sobre projetos importantes da Casa, tendo em vista, inclusive, esse relatório gigante que foi feito sobre a saúde da cidade. Tranquilo. Tendo em vista um monte de outras documentações que significa a análise, enfim, do que está acontecendo e sugestões. Tanto é que a gente tem muitas coisas a serem feitas. E eu costumo dizer que é preciso pensar a cidade de uma maneira estrutural, ou seja, é preciso remodelar o que ela não está funcionando, porque se o carro está cambaleando, não vai ser trocando uma peça ou outra que vai funcionar. Isso não vai ter jeito. Ou seja, a estrutura está falida. E a estrutura está falida, eu já cansei de dizer, o requerimento já foi mandado 2 semanas atrás,
ainda não veio o plano de carreira e a reestruturação da prefeitura. Eu reafirmo, a prefeitura foi diagnosticada como inconstitucional ela por inteira. Se não for feito a reformulação dela, a gente vai estar sob um estado de constitucionalidade de todos os atos dela. E isso não se resolve em alguns meses. Já estamos no 6º mês e isso o prazo está acabando. É um prazo de 12 meses, o prazo acaba agora no meio do ano e a gente não lidou com essas ações. E eu falo porque o governo anterior tem um pé grandíssimo nesse caos. Todos que passaram, mas o último tem principalmente porque sabia dos prazos. Esse, até agora, não mandou para nós. E depois, daqui a um tempo, a gente vai estar no meio dessa bagunça toda porque a gente não foi colocado na discussão disso e não teve o zelo de participarmos. 2, plano diretor. Cobramos, algumas sessões atrás, o encaminhamento da transparência das discussões, porque é assim que é a lei. Não estava tendo, eu fiquei sabendo que essa semana vai ter agora uma comissão para tratar do plano de diretor. Ou seja, estava correto na minha percepção sobre a questão da transparência. Além da comissão, todos os atos que foram feitos têm que ser publicados, ou seja, a convocação geral da população. Sem isso, de novo, cai em nulidade, cai por terra o plano de diretor que nem saiu do papel há 5 meses. Ou seja, 2 planos fundamentais para a cidade andar não estão andando. Ah, não interessa, está por dentro, tem alguma empresa trabalhando, não quero saber. É questão pública e tem prazo para sair. E isso significa 2 coisas. Concurso para ser aberto, reformulação dos diretores, subdiretores, tudo. É a máquina da prefeitura andando. E tinha condição, ao fazer a troca de gestão, ser esclarecido para o prefeito atual que pegaria essa bucha do tamanho do mundo. Foi feito? Não sei. Aí o problema é de quem assume a prefeitura e pega essa bucha do tamanho do mundo que foi deixada. É essa a minha preocupação. Se daqui a um tempo faltar algum tipo de serviço, é por conta dessa bucha. É só ler o processo está aberto para todo mundo, vai estar muito claro o que está acontecendo. Ponto. E não foi mandado para nós. Eu vou ficar repetindo isso aqui até quando? E 2 que eu não estive presente. Então, ou seja, não foi encaminhado. Segundo ponto, ao dar um passo para frente, a gente precisa propor algumas situações. Como eu já disse, que no município a gente não dá a atenção organizada para os produtores da cidade. Ou seja, existe um monte de políticas, seja federais, estaduais, municipais, que é possível organizar e esse dinheiro ser investido de uma maneira transparente e organizada para os produtores do município, empreendedores, enfim. Existem formas de colocar esse pessoal dentro do orçamento da prefeitura para que eles tenham esse dinheiro reinvestido na cidade. Não faz sentido a gente criar mecanismos, ou seja, programas que criam um obstáculo para quem participa de licitação, por exemplo, sendo que existem meios para que faça gratuitamente, as pessoas podem participar. Mas eventos, feiras, enfim, tudo que tenha patrocínio do município, tem que ser dado atenção a quem trabalha na cidade. É impossível pensar diferente. Mas isso não de uma maneira esporádica, de um dia para o outro, de uma maneira não transparente. É uma política de governo, precisa ter isso. De governo, ou seja, chamamentos abertos, coisas públicas, para que todo mundo possa participar. É essa que é a grande questão. Cria-se um hábito das pessoas brincarem de trabalhar, de poder sonhar em participar das coisas. É essa que é a grande lance. Desde alguém que faz um crochê, a alguém que faz um lanche, a alguém que faz um serviço braçal. É possível. As leis de licitação já permitem que isso tenha possibilidade. A lei do MEI já permite que isso seja feito dentro dos editais de chamamento público ou de licitação. Agora, faço questão de ter uma lei municipal para que isso promova uma obrigatoriedade da prefeitura dar a chance, em primeiro lugar, como prioridade para o comércio da cidade. É necessário. Se não faz por uma política de Estado, ou seja, de prefeitura, que faça em respeito à legislação, que agora vai estar em discussão aqui na Casa de Leis, que é a política municipal de apoio ao microempreendedor. É isso. E a gente tem esse documento aqui na casa, que conta com a colaboração de todos os colegas, conta com a colaboração do SEBRAE, enfim, de todas as entidades que estão trabalhando na cidade, para que a gente consiga buscar esses dados e ajustar esse projeto de uma maneira legal e, principalmente, política, que tenha efeito na prática. Ou seja, que o dinheiro do orçamento municipal seja convertido para políticas municipais, desde compras de alimento do produtor rural, que não é atendido pelas políticas do Estado hoje, nem muito menos do município. Ou seja, deixamos um monte de gente sem produzir e sem para onde entregar, sendo que tinha condições disso ser entregue e comprado pelo poder estatal. É isso. Coisas básicas,
Ou seja, voltar ao básico, o trabalho que esse curto dinheiro do nosso orçamento seja reinvestido na própria cidade. É isso, é possível fazer isso. Tem exemplos municipais fazendo isso, e aqui a gente não está dentro dessa quadra. Só vamos sobreviver se a gente se der ao luxo, se der atenção de uma maneira coletiva a sair da enrascada que a gente está. Isso, no final das contas, presidente, a gente vai aumentar a arrecadação do município, ou seja, o dinheiro volta para a prefeitura, depois volta para a coisa. E hoje, inclusive, foi aprovado o Plano Nacional de Economia Circular, que significa o quê? O governo federal está dialogando nesse momento sobre exatamente o que eu estou falando aqui há algum tempo, ou seja, que o dinheiro precisa ficar em cadeias curtas. O que é isso? Troca e venda no próprio município, principalmente município pequeno, que não tem grana, ele tem que sobreviver. Como que sobrevive? Com o próprio comércio da cidade. É básico. E por que a gente não faz? Fica a questão. Então, a gente vai ter uma lei agora, ou um projeto de lei, para ser discutido na casa, que promove exatamente isso, um acesso a uma organização de rigor. Existe uma lei no município de 2011, que trata exatamente de uma regulação sobre os meios da cidade. O que eu estou propondo é uma outra coisa. Estou propondo prioridade de políticas do município. Vai ter alguma coisa que olhe primeiro para o empreendedor do município. Basicamente é isso que eu estou falando. E, por fim, eu queria dizer... Agora até me perdi, mas no final das contas tem outras coisas graves que a gente precisa trabalhar, só que exige uma organização da própria prefeitura. Quando eu falo do plano, essas coisas todas que eu estou dizendo, uma preocupação minha é exatamente isso. Eu já vi o que aconteceu nos últimos 4 anos, as desculpas e os erros cometidos. Se a gente não e no cerne das questões era a falta de organização da prefeitura enquanto organismo, enquanto instituição. Estava claro isso, estava claro aquilo. E a gente vai de novo no mesmo trilho, e isso daqui a pouco vai romper. E, ao romper, vai mostrar para todo mundo a espuma, a fragilidade que é o serviço público municipal. Eu não estou dizendo que as pessoas que estão ali não trabalham. Trabalham. Eu estou dizendo outra coisa. Estou dizendo quem gerencia. É um outro papo. É uma outra coisa. Então, o que eu estou dizendo daqui um pouco, a gente vai estar com uma bucha aqui na Câmara, sem tempo hábil para tratar do assunto, que é gravíssimo, juridicamente falando, eu estou alertando isso há um tempo. E isso vai implicar no serviço público da cidade, que, como a gente escutou lá fora, hoje, de novo, sobre a questão do bequinho. Uma luta antiga que, ano após ano, a gente só consegue visualizar aquilo quando chove. Quando chove, gera catástrofe, o pessoal chora, gera uma insatisfação muito grande, e a gente lembra do lugar, né? E como a gente vai lembrar do lugar? A gente precisa ter gente trabalhando dentro da prefeitura, ou seja, precisa ter estruturado um setor de habitação com política de habitação e tudo para que atenda os lugares. E por que eu digo? Semana passada eu assisti a sessão e foi falado que eu já tinha falado 2 semanas atrás, ou seja, não conseguiram rodar um dinheiro que está mais de 1 ano dentro do cofre da prefeitura, por quê? Basicamente porque não tem funcionário para trabalhar. É isso. Simples. Então, ou seja, ou a gente olha para a estrutura, entende que aquilo está falido e fadado ao fracasso, e vai começar a olhar para esses pontos. Ou seja, 1 ano e poucos meses sem os agentes da cultura, que pouco tem de dinheiro para investir, é só olhar o orçamento, não conseguiu gastar. É essas coisas que eu estou dizendo. Então, não adianta a gente ficar, porque isso, porque aquilo. Está ali a questão. É essa que é o ponto. Então, quando eu chamo a atenção para a gente resolver a questão do beco, é política de Estado. Simples. São 4 anos de governo, né? Vai resolver tudo? Não, mas a gente pode começar, porque não começou na outra gestão. Tomara que nessa comece logo, ainda que tardio. Senhores vereadores, público presente, agradeço a todos vocês, vereadores, pelo empenho, pela dedicação, pela responsabilidade, pelas indicações apresentadas. Lembrando também das indicações apresentadas aí da estrada vicinal e de Barrânia, mas falta também a sinalização e a pintura das faixas, que é o principal que o pessoal reclama. Então, que fica aí mais esse alerta para a prefeitura, que é as faixas de sinalização, que é uma das prioridades que o pessoal reclama muito, principalmente à noite, né, os veículos ali, os motoristas ficam até assim
difícil de conduzir o veículo ali, porque não há as faixas sinalizadas. Quanto ao a Travessa Porto Alegre, é uma reivindicação ali dos moradores já há muito tempo. E eu fiz esse requerimento solicitando informações da prefeitura, mas não veio a contento do jeito que eu pedi. Então, tudo realmente tem que começar a fazer. Acho que já tem uma verba que já veio, que eu acho que é para começar na parte do Ribeirão São Miguel, lá embaixo. Mas nada que impede também de começar aqui em cima. Então, é preciso que a prefeitura informe para nós, até solicito ao diretor da secretaria, para que se peça ofício ao prefeito solicitando informações, quais os procedimentos que vão ser tomados, quando que vai começar, pelo menos dar um início, que é o que o pessoal anseia e espera realmente das atitudes da prefeitura. Não podemos ficar parados aí mais 4 anos, mais uma administração deixando à mercê o pessoal que tanto anseia e espera. E, como a gente sabe, só quando vem as enchentes que realmente a gente fica solidário a eles. E não é por aí. A gente tem que resolver, sim, os problemas, que não são poucos, mas a gente tem que começar, sim, a organizar e a prefeitura tomar as providências necessárias. Mostrar para a população o início, não vamos começar, né? Não pode ficar do jeito que está. Quanto ao plano de carreira, eu pensei até que já estaria hoje aqui na Câmara Municipal, porque, pelo que já me informaram, está no gabinete para que seja enviado para cá. Quanto ao plano diretor, é uma cobrança minha também junto à prefeitura. Espero que agora eu até faço parte dessa comissão, do qual a prefeitura está se empenhando, e já foi expedido uma comunicação aos engenheiros e aos advogados para que se manifestem também sobre o plano diretor, para que a gente possa, então, aprovar aqui nesta casa aqui e dar início numa nova expectativa, numa nova esperança para todos. Então, é uma necessidade, realmente, a gente fica cobrando, né, mas é verbal. Então, eu solicito também ao diretor da secretaria para que peça ofício ao prefeito, solicitando informações e urgência na remessa desses projetos para esta casa, para que a gente também não venha aí a ficar na omissão. Né? Nós precisamos, sim, e são 2 projetos polêmicos, 2 projetos que precisam ser analisados, feitos com as audiências públicas, ouvir os funcionários, ouvir quanto ao plano diretor, os proprietários rurais, para que a gente realmente aprova de uma maneira que satisfaça a todos. Então, fica aí esse pedido ao prefeito municipal. E lembrando a vocês que dia 29 terá as audiências públicas aqui da prefeitura, a partir das 18 horas, né? Então ficam todos convidados para que compareçam aqui também, para que a gente possa se inteirar, né, do andamento da nossa prefeitura, da nossa administração, e é lógico a gente cobrar também, né, da melhor maneira possível, a gente quer o bem da cidade, né? A gente quer que as coisas realmente aconteçam. Concedo, volto a palavra ao vereador Richard. Muito obrigado. Coisa rápida. Só para ressaltar, não se trata apenas do plano de carreira. O plano de carreira é um dos documentos dessa coisa. Resumidamente, em 1 minuto, existiu um processo, o processo transitou em julgado, ou seja, colocou fim, e nesse processo reconheceu a inconstitucionalidade da prefeitura. É um negócio maior, é uma estrutura
que não garantia direitos fundamentais enquanto prefeitura. É mais grave do que vocês estão pensando. Ela está tornada inconstitucional inteira. Ela pediu demissão de mais de 40 cargos de confiança. Isso já é sabido há mais de um ano. É esse que é o ponto que estou dizendo, há muito tempo. Ou seja, um processo estrutural, que não teve a estrutura necessária para que isso seja organizado, ou seja, metas. É só ler a decisão. Não vai dar tempo disso ser feito, se não tiver uma renegociação junto ao judiciário. Esse é o ponto. Então, ou seja, é uma estrutura da prefeitura tornada inconstitucional, ou seja, totalmente errada, ponto. Ou seja, é um documento, depois que mandar esse, é um documento para fazer o plano de carreira dos funcionários e o outro documento para fazer o plano do magistrado. São 3 documentos. Ou seja, a prefeitura, hoje, ela só não tem cunho inconstitucional porque está sob efeito suspensivo a decisão que foi transitada e julgada. Já não tem mais recurso. E é só ler o último recurso que foi tentado junto ao STF. É só ler. O ministro fala, perdeu-se o prazo. Está lá. É a gravidade que a gente está enrascado. Então, quando eu falo do plano, parece que sintetiza, mas a gravidade é grande. É nesse aspecto que estou dizendo. Essa bucha vai estourar na nossa mão. Esse é o ponto. Inconstitucionalidade da Prefeitura de Caconde. Um processo de ação civil pública. É grande o negócio. E tem responsabilidade da última gestão e está tendo a responsabilidade desta gestão. Esse é o ponto. Os dois são responsáveis por esse plano não sair do papel. Continuando, essas informações, então, que a gente solicita ao prefeito, através da assessoria jurídica, para que esclareça também esses pontos narrados aqui. E nada mais havendo a tratar, agradeço a presença de todos e uma boa noite e até a próxima sessão, se Deus assim nos permitir. Obrigado a todos.